Logo após a saída do povo do Egito, o Senhor Deus disse a Moisés que ele deveria consagrar todos os primogênitos ao Senhor. Todos os primogênitos, machos, homens ou animais, deveriam ser consagrados ao Senhor. Olha, irmãos, o que havia acontecido com os primogênitos hebreus? Os primogênitos hebreus tinham sido preservados na noite em que todos os primogênitos do Egito foram mortos. Eles haviam sido salvos pela graça de Cristo, representada pela fé depositada no sangue aspergido nas portas, o sangue do Cordeiro Pascal. Portanto, os primogênitos eram do Senhor. Veja lá o texto de Êxodo 13, vou ler verso 1 e verso 2. Ou melhor, verso 1, 2 e 3. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O Senhor estava dizendo: os primogênitos são meus, os primogênitos pertencem a mim. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não vão comer agora pão levedado. Estava instituindo aí uma nova festa, a festa dos pães asmos, que durava uma semana. Mas veja lá, irmãos, o que vemos no verso 2: tanto de homens como de animais, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Consagrar os primogênitos declarava que tudo pertence ao Senhor. Ao consagrar os primogênitos, o povo de Israel dizia: tudo pertence ao Senhor, é o Senhor que nos dá as bênçãos, é o Senhor que nos dá os filhos, é o Senhor que nos dá fertilidade, portanto, nós devemos prestar esse culto, prestar esse reconhecimento ao Senhor, consagrando os nossos primogênitos. Vamos ler aqui um texto da nossa lição. Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue, porque pela fé elas marcaram as ombreiras das portas. Novas orientações vieram do Senhor por meio de Moisés: consagra-me todo o primogênito. Êxodo 13, 2. Essa legislação era válida tanto para seres humanos quanto para animais. Um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus, porque Ele é o Criador e o dono de tudo. Veja o texto de Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor é o Criador. Ainda Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Os filhos primogênitos dos israelitas eram primícias das bênçãos de Deus, que ele lhes havia concedido. Também era um sinal da consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinham somente dele. Era esse o sentido da consagração dos primogênitos. Declarar que tudo pertence a Deus. Além disso, encontramos a ideia de redenção ou salvação. Os filhos primogênitos foram poupados da morte porque foram cobertos pelo sangue. Eles foram redimidos da morte, assim como todos os que estão sob o sangue de Cristo. Paulo escreveu sobre Jesus, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 14. Era esse o sentido: consagra porque tudo é meu. E ao consagrar os primogênitos, vocês vão declarar publicamente de que tudo é meu. Mas foi instituída uma festa, eu já havia falado antes, a festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Os pães não deveriam, durante aquela semana, receber fermento. Era um memorial da saída do Egito às pressas. Lembram-se, vimos ontem, saíram com as amassadeiras, saíram com o pão, com a massa do pão, ainda por assar. Saíram às pressas do Egito. Isso era para contar para os filhos. O texto ainda diz: deve ser um sinal na mão e deve estar entre os olhos. Isso quer dizer, o sinal na mão, as obras do povo deviam demonstrar isso.
e entre os olhos, na mente do povo, devia estar a lembrança da redenção. Como era essa festa? 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo: é isso pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os olhos, para que a lei do Senhor esteja na boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Esse estar nas mãos e estar entre os olhos não são aqueles símbolos que os judeus ainda usam até hoje, amarrado à mão ou uma plaquinha. Não é isso, mas isso era para estar no coração, para estar na mente. Mas tem aqui um verso, irmãos, eu já li no verso 3 e no verso 2, uma frase que diz assim, no verso 2, no verso 3, com mão forte o Senhor me tirou, vos tirou de lá. Ainda no verso 9, com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Veja, o Senhor que tirou é o Senhor que fez com que o povo fosse liberto. Essa era uma ordenança anual, era um memorial. O que é um memorial? Um memorial é alguma coisa para lembrar, para ficar na memória. E o que eles deviam lembrar? Eles deviam lembrar da libertação da escravidão do Egito. Veja o verso a partir do verso 10 agora. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. O que estava colocando aqui? Que quando estivessem na terra prometida, quando estivessem na terra que o Senhor tinha prometido para Abraão, Isaque, Jacó, prometido aos pais, eles deviam manter essa ordenança, a ordenança da consagração dos primogênitos. Porém, todo primogênito de jumenta resgatarás com cordeiro, e se não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Veja lá, o Senhor apresentou regulamentos sobre como essa dedicação deveria ocorrer, celebrando a libertação da escravidão egípcia. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas seus filhos deveriam ser resgatados. Ainda a orientação era assim, era o sacrifício de animais limpos, os animais impuros e os filhos seriam resgatados por um cordeiro. Veja, irmãos, a figura do cordeiro, a figura do resgate através de um cordeiro. Tudo isso apontava para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme declarou João Batista. E ainda continuando, quando teu filho amanhã te perguntar que é isso, responderás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não os deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será com sinal na tua mão e por frontais entre os olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Os sacrifícios eram em resgate, em memória à libertação da escravidão do Egito. Mas essa libertação do Egito, irmãos, foi obra do Senhor. Veja, eu quero ler 4 versos desse trecho. Verso 3 diz assim, tem a frase lá, com mão forte o Senhor vos tirou de lá. No verso 9 diz assim, com mão forte o Senhor te tirou do Egito. No verso 14, o Senhor com mão forte nos tirou da casa de servidão. E no verso 16, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quem é que fez a obra da redenção, irmãos? O Senhor. A obra da redenção é uma obra divina. Não é obra humana, não foram os hebreus que fizeram isso. Não foi a força dos hebreus que fez isso, ou o exército dos hebreus, exército que eles nem tinham. Mas foi o poder de Deus, obra de Deus. Portanto, agora a consagração do primogênito e a festa
dos pães asmos, a festa da Páscoa devia servir como memorial de louvor, memorial de gratidão. Assim como nós, irmãos, na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, devemos lembrar que é um memorial de gratidão, é um memorial de louvor ao Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para salvar cada um de nós. Que tenhamos muita alegria quando participamos da Santa Ceia, porque é um memorial da salvação em Cristo Jesus.